Boa noite, pessoal. Meu nome é Franciele, eu sou coordenadora de projetos do Instituto das Cidades Inteligentes. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês por estar aqui comigo, acompanhando essa palestra, e também a ADFP pela oportunidade de estar aqui junto com vocês, transmitindo um pouco de conhecimento. Vamos lá, então? Eu vou encaminhar agora com vocês a agenda da nossa palestra. A agenda da nossa aula hoje vai falar sobre o que é agilidade no aprendizado, características e competência entre as agilidades, como desenvolver as agilidades, pilares da agilidade de aprendizado, tipos de mentalidade, como tornamos o nosso cérebro mais forte, um pouquinho sobre a visão de sucesso, resistência a mudanças, os principais medos que a gente leva na vida da gente, o mundo VUCA, habilidades do profissional do futuro até 2025, características de aprendizes autônomos, como acelerar o processo de aprendizagem, motivação e como ter disciplina na gestão dos estudos. Vamos lá então? Conto com vocês. Vocês devem estar se perguntando, né? Mas o que é agilidade no aprendizado? Como que eu consigo ter mais agilidade no aprendizado que eu busco, né? Antes de trazer essas definições para vocês, eu acho importante contextualizar como que esse termo surgiu hoje em dia, que a gente tanto ouve falar sobre agilidade, principalmente agilidade no aprendizado. A Korn Ferry, ela introduziu isso através de pesquisas, né? Korn Ferry é uma consultoria organizacional americana que tem feito pesquisas com milhares de profissionais, líderes, enfim, para identificar, para mapear quais são as competências e habilidades desses profissionais que hoje o mercado tanto procura, né? Então, agora eu posso falar para vocês, né, o que é essa agilidade no aprendizado, o que eles consideram como agilidade. É uma característica individual, né, que se refere à capacidade e à vontade de aprender com as experiências e aplicar essas experiências em algo inédito. Os indivíduos que possuem alto nível de agilidade no aprendizado, eles apresentam velocidade mais flexibilidade no processo de aprendizagem. Eles também entendem que o aprendizado é tanto um desafio quanto uma escolha. E parte de aprender é errar, né? E pessoas com agilidade no aprendizado, elas têm facilidade para entender os erros e entender como que essas implicações, elas podem ser consertadas ao longo do percurso do aprendizado. É importante também dizer aqui que pessoas com alto nível de agilidade no aprendizado, elas têm uma mentalidade de crescimento, né, para o desenvolvimento dessa agilidade no aprendizado. Mas afinal, como que a gente identifica a agilidade no aprendizado na gente? Quais são as competências que a gente deve levar em consideração? A Korn Ferry, ela separou em 5 dimensões essas habilidades e competências das pessoas. Então, eu vou estar repassando com vocês cada uma para que vocês possam identificar qual é o tipo de profissional hoje que as empresas tanto buscam. Vamos lá, então? Mas quais são as características e competências do profissional do futuro? A Korn Ferry, ela dividiu em 5 dimensões. Vamos falar um pouquinho sobre autoconhecimento. Pessoas que têm um alto nível de autoconhecimento, elas conhecem a si próprios, sabem quais as suas limitações, os seus pontos fortes, os pontos fracos, sabem o que precisa ser melhorado. Geralmente têm uma visão sobre os impactos das ações que elas tomam, né? Pessoas que têm autoconhecimento, elas têm uma inteligência emocional muito forte, sabem lidar com conflitos, transmitem confiança quando elas conversam, né? E transmitem também segurança, têm uma capacidade de reflexão. Elas geralmente se autoquestionam sobre as ações e os impactos das suas ações. Elas têm aquele famoso diálogo interno dentro delas, né? Elas têm postura, têm iniciativa, proatividade, têm disciplina. A outra dimensão fala um pouquinho sobre agilidade mental.
É aquelas pessoas que sabem pensar criticamente, encaram complexidade por meio da curiosidade. É aquela pessoa que gosta do que é novo, gosta de desafio, de encontrar pontos de vistas incomuns e discutir sobre esses pontos de vistas, né? Pessoas com alto nível de agilidade mental, elas geralmente resolvem problemas complexos, gostam muito de correr atrás de resolver problemas complexos. Elas buscam se conectar e encontrar soluções de maneiras inovadoras. As competências de pessoas que têm agilidade mental são visão sistêmica, têm pensamento crítico, são abertas à inovação, principalmente ao risco. Não importa falhar para elas, elas vão correr atrás para achar uma solução. Tem capacidade de refletir também e capacidade analítica e de síntese. Tem um alto nível de criatividade. Pessoas com um alto grau de agilidade mental, elas atuam geralmente com inovação. Outra agilidade muito importante é a agilidade interpessoal. Aquela pessoa que tem abertura, flexibilidade em se relacionar, favorece a interação com vários tipos de pessoas. Isso também possibilita a eliminação de obstáculos e multiplica a performance coletiva. Pessoas com alto nível de agilidade interpessoal, geralmente elas são um elo dentro da equipe. Elas conseguem ter mais flexibilidade e interagir com diversos tipos de culturas, né? Geralmente essas pessoas, elas têm uma comunicação muito efetiva, elas resolvem conflitos, gostam bastante de trabalhar em equipe, de cooperação, de negociação, de fazer a gestão das pessoas, capacidade de ouvir, engajar o time em busca de um resultado e também de acolher novas pessoas, independente do nível cultural, enfim, do tipo de visão. Pessoas com alto nível de agilidade interpessoal, elas são realmente um elo dentro das equipes. São muito flexíveis e o que destaca aqui, gente, é a comunicação. É essa comunicação efetiva que esse profissional tem que faz a relação com todos os demais, né? Outra agilidade muito importante é a agilidade para mudanças. Pessoas com agilidade de mudanças, geralmente elas enfrentam as mudanças como se fosse uma oportunidade de experimentar coisas novas, oportunidade de resolver situações. Então essas pessoas, elas são totalmente abertas ao risco. Elas são abertas às novas experiências, têm mais adaptabilidade, flexibilidade, resiliência. Principalmente nos dias atuais que a gente vive uma pandemia, pessoas que têm essas três características que eu acabei de falar, adaptabilidade, flexibilidade e resiliência, elas estão conseguindo vencer a pandemia, remodelando seus negócios, enfrentando as dificuldades, encarando os desafios que estão surgindo. Então é bem importante essas competências nesses profissionais. Geralmente pessoas com agilidade para mudanças, elas buscam solucionar problemas, elas buscam treinamentos para que elas possam se aprimorar cada vez mais. Como já dizia a teoria da seleção natural de Charles Darwin, não é nem o mais forte, nem o mais inteligente que sobrevive, mas aquele que melhor se adapta às mudanças, né? E isso é o que importa, saber se adaptar às mudanças e ter flexibilidade para poder conseguir vencer os obstáculos que aparecem. Outra agilidade muito importante é a agilidade para resultados. Entregar resultados em situações inéditas, inspirar a equipe para conseguir chegar naquele resultado. É também uma pessoa que gera confiança em si e também nos outros, que tem uma competência voltada para a inovação, para gerar resultado, tem uma visão sistêmica, sabe tomar decisão, resolve problemas, tem habilidades para negociação, confiança, coordenação, planejamento e também foco. Pessoas com agilidade para resultados, elas também encaram como desafios cada coisa que surge no seu dia a dia. E essas pessoas, elas focam no resultado para conseguir finalizar as atividades que enfrentam. Agora falando como desenvolver essas agilidades. Para que a gente possa desenvolver essas agilidades na gente, é muito importante que a gente tenha uma mentalidade aberta ao novo, uma mentalidade de crescimento, que busque desafios, que não fique geralmente na zona de conforto.
eu vou estar repassando para vocês os 4 tipos de mentalidades que promovem a agilidade na gente. O primeiro deles é a mentalidade de busca. O que seria essa mentalidade de busca? É aquele desejo que a gente tem que ter de mergulhar em coisas novas, de vencer desafios. Esses desafios muitas vezes parecem difíceis, mas eles ampliam muito o nosso conhecimento. Eu costumo dizer bastante uma frase que uma vez eu li, eu sempre ressalto, que quando alguém oferecer uma oportunidade para você e você não sabe como fazer, e essa oportunidade é bem bacana, aceite essa oportunidade e depois aprenda como fazer. Com certeza você vai vencer esse desafio e vai ter um novo aprendizado. É bem importante a gente ser aberto a essas coisas novas para não ficar se limitando e não ficar nessa zona de conforto. A segunda é a experimentação. Pessoas com esse tipo de mentalidade é aquelas pessoas curiosas, sabe? Que gostam de experimentar as coisas, de ter insights para poder muitas vezes desenvolver algo novo, também para ampliar as perspectivas. Pessoas com mentalidade de experimentação, geralmente elas fazem perguntas, né? Para enxergar outras perspectivas. Toda vez que uma pessoa assim ela faz perguntas, ela está ampliando o conhecimento dela. Pessoas com mentalidade de internalização geralmente refletem sobre as ações que elas tomam e após essa reflexão elas se transformam por meio do aprendizado que elas adquiriram. São pessoas que geralmente refletem sobre as lições aprendidas que têm. Pessoas com mentalidade de aplicação são pessoas voltadas a práticas de aprendizado em situações inéditas. Pessoas com mentalidade de aplicação, elas buscam desafios, buscam desenvolver coisas novas. E isso geralmente leva ao aprendizado. Pessoas com mentalidade de busca, elas não gostam de ficar na zona de conforto, elas gostam realmente de encarar novos desafios, de adquirir novas experiências através dessas oportunidades. Elas não veem as oportunidades como algo ruim ou algo que é negativo, vai trazer algo ruim para elas. Elas veem isso como uma oportunidade de crescimento e de aprendizado. Pessoas com mentalidade de experimentação, nem sempre elas vão saber resolver determinado problema, mas mesmo assim elas se dispõem para adquirir aquele aprendizado e poder ajudar as pessoas, né? Elas conseguem fazer correções ao longo do caminho, né? E também elas conseguem se ajustar muito facilmente de acordo com o aprendizado que elas vão adquirindo. Elas toleram a ambiguidade, toleram também a incerteza. Elas sabem que aquele experimento que ela está fazendo pode ser que não chegue a lugar nenhum, mas ela vai encontrar uma outra forma de poder atingir o resultado que ela almeja. É bem bacana porque a pessoa não se limita, né? Ela está em constante aprendizado, experimentando coisas novas. Isso é importante. Pessoas com mentalidade de internalização, elas respondem muito bem a críticas e a feedbacks. Por quê? Porque elas refletem internamente no que elas precisam melhorar depois de receber aquela crítica e aquele feedback. A gente pode dizer que pessoas com mentalidade de internalização, elas têm uma forte capacidade de aprender com os erros. Ela incorpora aquilo que ela aprende com as experiências, e isso é bem bacana porque ela cresce cada vez mais, ela não se limita, ela não trava, ela recebe essas críticas e esses feedbacks muito bem. Pessoas com mentalidade de aplicação são capazes de recomeçar quando as coisas não dão certo. São pessoas fortes e resilientes, que não se abatem por qualquer coisa. Elas aplicam as novas tarefas, as lições aprendidas que elas tiveram, a experiência que elas adquiriram, né? Geralmente essas pessoas elas têm ideias originais que criam novas formas de resolver problemas. Como eu falei, elas são resilientes e muitas vezes elas enfrentam dificuldades para vencer aqueles objetivos que elas tanto buscam, mas quando elas não conseguem resolver aquilo de uma forma, elas pegam aquele aprendizado e aplicam em novas formas de solução. O lado bom de tudo isso que eu estou falando para vocês, gente, é que a agilidade no aprendizado é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Mas afinal, como que a gente
pode adquirir essas habilidades. A gente quer ter muito essas habilidades, né? Então eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os pilares da agilidade no aprendizado. É esses pilares que vão levar vocês a ter mais agilidade no aprendizado. Vamos lá? Para que a gente possa adquirir agilidade no aprendizado como uma competência, como uma habilidade da gente, a gente precisa entender esses pilares, gente. A capacidade de aprender com os erros e evoluir. Quantas vezes a gente erra e a gente reflete sobre os erros que a gente comete? A gente tem que errar, mas a gente tem que entender que a gente precisa aprender com aquele erro para não errar de novo, né? A capacidade de inovar. Quantas vezes aparecem oportunidades e a gente abraça elas? Quantas vezes a gente está aberto ao novo, a encarar os desafios? Isso é muito importante. A gente tem que deixar um pouco de lado os medos e transformar esses medos em ação. A capacidade de encarar as transformações. Hoje em dia, no mundo que a gente vive, a gente precisa ser flexível, ser adaptável. Nem sempre a gente vai conseguir trabalhar dentro do mesmo ritmo que a gente trabalhou alguma vez. A gente tem que se adaptar aos novos cenários que existem e ser aberto às transformações. Tem que ter também capacidade de se adaptar a situações adversas. A gente sabe que nem sempre as coisas são do jeito que a gente gostaria que fosse. E a gente tem que se adaptar a essas situações adversas e a vários tipos de pessoas. Então é importante que cada vez mais a gente seja flexível e adaptável. E também, como eu falei lá atrás para vocês, esse poder de resiliência, da gente aprender com os erros e não ficar triste muitas vezes pelas adversidades que a gente encontra na vida. A gente precisa se fortalecer à medida que a gente aprende, que a gente erra, que a gente reflete sobre os nossos erros e a gente vai adquirindo mais aprendizado. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho dos dois tipos de mentalidades que a Carol Dweck ela fala no livro da Psicologia do Sucesso, que se chama Mindset. Eu gosto bastante de ressaltar esses dois tipos de mentalidade que a Carol Dweck fala no livro dela, a mentalidade de crescimento e a mentalidade fixa. Mas o que é essa mentalidade de crescimento que eu falo desde o início da apresentação para vocês? É aquelas pessoas que acreditam que as habilidades podem ser desenvolvidas por meio de muito trabalho, que elas gostam de encarar desafios, de aprender coisas novas. Elas não se limitam, elas querem mais. Ali vocês podem até ver, né? Se eu erro, quero tentar de novo. Ouvir como as outras pessoas me fizeram algo me ajuda. Isso é importante, a gente observar ao nosso redor como que as coisas estão sendo desenvolvidas, né? Para aprender cada vez mais. Pessoas que têm mentalidade de crescimento, elas adoram receber feedback, elas aprendem muito com esse feedback, elas recebem muito bem as críticas e internalizam para cada vez melhorar. Ali vocês podem ver também meu esforço e minha atitude constroem minha habilidade. Realmente, pessoas com mentalidade de crescimento, elas têm um alto nível de comprometimento, de esforço. São pessoas dedicadas e não se limitam. Já aquelas pessoas com mentalidade fixa, elas acreditam que as habilidades não mudam ao longo da vida e também não precisam aprender novas habilidades. São pessoas realmente fixas no mundo que elas vivem. Geralmente não saem da zona de conforto, né? Ali, como vocês podem ver, tem alguns tipos de posicionamento que essas pessoas têm. Se é difícil, eu desisto. Eu gosto, eu sei. Eu gosto se eu sei que consigo fazer. Geralmente são aquelas pessoas que realmente não são abertas ao novo. E pessoas assim não aprendem, gente. Infelizmente, elas se limitam mesmo e não têm um alto nível de adaptabilidade, de flexibilidade, de resiliência. Essas são competências que realmente essas pessoas não têm. É bem interessante esse livro, eu super recomendo para vocês, leiam ele. Quando eu recomendo livros para as pessoas, eu sou até meio suspeita, porque eu gosto muito de ler livros. Leiam livros, gente. Os livros mudam as pessoas. Todos vocês conhecem a Gisele Bündchen, a supermodel brasileira. Eu vou passar para vocês esse vídeo porque ele demonstra exatamente o que é uma mentalidade de crescimento. Deem uma olhada e reflitam.
Best because of the look that you had? Not at all. No. I don't think so, not at all. Is it because what? I think because of my personality. Do you really? Yeah. I think I've never complained, you know. I think That's if they say, Giselle, go there, it's below zero in a bathing suit and start jumping, and I'm like, that's what I do, you know. Hey, Giselle, it's 100 degrees in the Death Valley, go shoot, like, you know. Because you want it so badly. Because I wanted to do my best. If I choose to say yes to something, and if someone is putting their trust in me, I don't want to disappoint anybody. I'm just not that person. You know, I think I'm a person who strives to be the best that I can be. I think if I'm going to clean my apartment, you're going to be able to eat on the floor. I mean, I'm that person, you know what I'm saying? Yes, I do know what you're saying. Whatever it is that I'm going to make the time to do it, I'm not going to be there if I can show up 100%. É bem isso mesmo, né, gente? Vocês viram o que é uma mentalidade de crescimento? É aquela mentalidade de quem dá o melhor para conseguir aquele resultado que tanto busca. Esse exemplo da Gisele é bem bacana, que ele demonstra muito bem o que é essa mentalidade de crescimento. Mas como que a gente deixa o nosso cérebro mais forte, gente? Para aprender, a gente precisa repetir muitas vezes tudo aquilo que a gente aprende. Quando a gente vai para a escola, a gente vai para a aula. Depois que a gente volta para casa, será que a gente é um estudante de fato para aprender tudo aquilo que a gente aprendeu na escola, para colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu na escola? A gente, para ter uma agilidade de aprendizado, precisa aprender constantemente, gente. E para aprender é repetição, é colocar na prática tudo aquilo que a gente adquiriu na aula, sendo um estudante constante, eu diria para vocês. É importante também que a gente faça perguntas para ampliar aquela visão do contexto que a gente tem das situações. Muitas vezes a gente fica quieto, tem vergonha de fazer uma pergunta, mas quando a gente pergunta, e se? Como que a gente poderia resolver isso? A gente está ampliando o nosso conhecimento, a gente está expandindo o nosso conhecimento. Aprender é a única forma de transformar a falha em sucesso. A gente precisa também ser resilientes, como eu falei para vocês, e aprender com os erros. Errar faz parte do ser humano, né? Todo mundo erra, gente. A gente tem que encarar esses erros e aprender com eles. Isso é bem importante. Não sintam vergonha de errar, gente. Como eu falei, errar faz parte de todo ser humano. O filósofo já dizia, né? É errando que se aprende. E é bem isso, gente. Se alguém algum dia falar para vocês que não errou, pode desconfiar. Ou essa pessoa está mentindo, ou não sabe o bastante, ou não tem a experiência de uma pessoa resiliente. Errar faz parte da vida, gente, e a gente precisa aprender a lidar com os erros. Quando a gente fala em sucesso, o que as pessoas veem geralmente é a ponta do iceberg. As pessoas dificilmente veem o que está embaixo do iceberg. O que tem embaixo do iceberg, gente? Tem a persistência, tudo que a gente lutou para conseguir atingir aquele objetivo. Tem as falhas, quantas falhas a gente teve e teve que aprender com elas para conseguir chegar numa solução. Quanto sacrifício a gente teve que fazer, muitas vezes abriu mão de coisas para conseguir atingir aquele resultado. Quantas frustrações, nem sempre as coisas dão certo do jeito que a gente assim planejava, né? Quanta disciplina a gente teve que ter para conseguir dedicar tempo para atingir aquele resultado que a gente precisa. Quanta dedicação, quanto foco, quanto trabalho duro. Isso as pessoas não veem. A gente precisa cada vez mais fortalecer essas habilidades dentro da gente para que a gente tenha uma mentalidade de crescimento. Mas por que as pessoas são tão resistentes às mudanças? Porque elas têm medo. O medo acaba limitando as pessoas de agir. Eu vou estar falando um pouquinho para vocês agora sobre os 6 inimigos cruéis das pessoas. Quais são esses inimigos? São alguns medos que vêm com a gente. Napoleão Hill, no seu livro A Lei do Triunfo, ressalta os 6 inimigos mais perigosos que a gente pode ter. Ele ressalta que esses inimigos, que são esses medos que eu vou falar para vocês,
eles geralmente nascem com a gente ou a gente adquire ao longo da vida por meio de alguma dificuldade que a gente enfrente. O primeiro que eu vou falar para vocês é a respeito do medo da crítica. Quantas vezes a gente deixou de fazer alguma coisa pensando no que os outros vão falar? A gente não pode pensar assim. Se aquela ação que vem para a gente fazer não vai prejudicar ninguém, a gente tem que correr o risco e fazer, independente do que os outros vão pensar. O medo da crítica, ele mostra que não somos bons em tudo. Todos têm algum receio, mas é preciso perder esse receio. O medo de perder o amor de alguém. Acredite, esse é um medo que a gente adquire também ao longo da vida. Por que a gente adquire isso? Porque geralmente a gente coloca em primeiro lugar outras pessoas do que a nós mesmos. Geralmente esse medo ele nasce pelos ciúmes, pela preocupação, pela ansiedade. Um outro medo que eu vou falar aqui é sobre o medo da pobreza. Geralmente as pessoas passam por alguma dificuldade ao longo da vida e elas carregam esse medo para o resto da vida. Então, o medo da pobreza, ele nasce da tendência inata do homem em demonstrar poder. Muitas vezes a gente passa por dificuldades, né? E a gente vence essas dificuldades, mas aquela dor fica dentro da gente. A gente precisa trabalhar isso dentro da gente. Outro medo é o medo da velhice. A gente tem que encarar que a velhice é algo natural do ser humano. Nós vamos envelhecer. Feliz aquele que envelhece com saúde e deixa um legado bacana, como uma família. Não tenha medo da velhice. Ela é uma bênção na nossa vida. O tempo persevera. Seja a pessoa que envelhece de uma forma otimista. Tem pessoas também que têm medo da doença, medos de ficar doentes e não dar conta do trabalho que precisa ser feito. Para evitar esse tipo de medo na nossa vida, a gente precisa ter bons hábitos, ter um pensamento positivo, ser bem-humorado, se alimentar bem, dormir bem, enfim. A gente tem que eliminar esse medo da nossa vida. Outro medo que as pessoas carregam é o medo da morte. A gente tem que encarar a morte como consequência da nossa vida. Se existe algo que é certo na nossa vida, é que um dia a gente infelizmente vai morrer. A gente acaba tendo medo da morte porque a gente não sabe o que vem depois da morte. Para vencer esse medo é acreditando em Deus e tendo fé, uma fé inabalável. Todo ser humano, quando chega à idade do discernimento, né, quando chega à idade mais avançada um pouquinho, como eu posso dizer para vocês, quando chega à fase adulta, sofre por um ou mais desses medos, né? O medo geralmente trava as nossas ações. As nossas decisões são muito influenciadas por esses medos. Não vamos deixar que eles nos controlem, porque eles nos limitam. É um sentimento que sabota e limita a gente. Então a gente tem que deixar de lado esses medos. Para vencer esses medos, só transformando em ação. E aí, a gente vai controlar os nossos medos ou deixar que eles nos controlem? Ter medo é uma coisa, deixar que o medo pegue a gente e nos controle é outra coisa. A gente precisa realmente transformar esses medos em ação. Quando a gente transforma medos em ação, a gente dá mais confiança para a gente mesmo para atingir aquele resultado. A falta de ação não é apenas do resultado que a gente não consegue, mas a causa do medo. Então, quando a gente transforma o nosso medo em ação, como eu falei, a gente tem mais confiança para conseguir atingir aquele resultado. Isso é o que importa. Talvez a ação que você tome seja bem sucedida, talvez uma ação ou ajuste sejam necessários ao longo do caminho. Mas qualquer ação é melhor do que nenhuma ação. Se quiser fechar a porta para o medo, se mexa, faça o que você tem que fazer. Não deixa o medo te controlar. Não existe aprendizado sem mudança. Tudo o que acontece em nossas vidas é uma oportunidade de aprendizado, absolutamente tudo. Então, que vocês possam vencer os medos que aparecerem na vida de vocês. E por que é tão importante a gente vencer os nossos medos? Porque no mundo que a gente vive atualmente, a velocidade da mudança é maior do que a própria mudança. Não existe aprendizado sem mudança. Tudo que acontece em nossas vidas é uma oportunidade de aprendizado, como eu falei para vocês.
Eu vou estar falando agora um pouquinho sobre o mundo VUCA. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar sobre ele. É um acrônimo que surgiu no vocabulário militar americano na década de 90 para traduzir os cenários de instabilidade, de complexidade nos campos de guerra. Esse mundo VUCA ele vem sendo cada vez mais citado no mundo dos negócios. Mas o que de fato significa o VUCA, né? O V ele significa volátil. Tudo muda o tempo todo com uma velocidade absurdamente grande, frequência intensa e com impacto que a gente muitas vezes desconhece, gera uma incerteza. Um exemplo de volatilidade que eu posso citar aqui para vocês foi o rádio, que levou 38 anos para alcançar 50 milhões de usuários. A TV levou 13 anos. A internet, 4 anos. O Facebook, 3,5 anos. O Twitter, 9 meses, o Instagram, 6 meses. E o Pokémon GO, como vocês devem conhecer aí, ele levou 22 dias para atingir 50 milhões de usuários. Olha como é interessante isso, como as coisas acontecem tão rápido nos dias atuais. O I ali, ele se refere ao mundo incerto. São as dificuldades para enxergar para onde vamos e qual o próximo passo a seguir. A gente muitas vezes não sabe para onde vai, porque as coisas acontecem rápido mesmo. Não sabemos direito o que vai acontecer amanhã e alguns anos atrás fazer previsões era muito mais simples do que hoje. Hoje, para fazer uma previsão, você tem que pensar em todos os riscos que envolvem e ainda não é certo. O C é de complexo. Nem tudo é tão simples quanto a gente imagina. Cada vez mais as coisas estão interligadas, integradas. Como conhecer e entender essas interdependências? Como identificar a relação das coisas? A verdade é que quando mexemos em um fator, existe um resultado que pode ser provocado em outro lugar. É incrível isso. Está cada vez mais difícil explicar o mundo de forma linear. As coisas realmente estão muito complexas, porque a gente não tem previsibilidade. O A de ambíguo. Vemos hoje muitas interpretações para muitas coisas, vários sentidos para uma mesma questão, muitas fake news por aí soltas, né? No mundo corporativo, isso pode tornar as decisões cada vez mais arriscadas. É preciso controlar melhor os riscos e saber das implicações das tomadas de cada decisão. O mundo de hoje está cada vez mais rápido e acelerado, e as organizações estão sentindo o impacto dessas mudanças velozes, ocasionadas pela conectividade e pelos avanços tecnológicos. E o VUCA vem pressionando cada vez mais as organizações para criarem abordagens mais criativas, mais inovadoras e cada vez mais ágeis. Esse termo demonstra a complexidade da nossa sociedade contemporânea. Infelizmente, gente, o desemprego no Brasil bate recorde em 2020. Chegou a 13,5 milhões de pessoas depois desse caos que a gente tem vivido aí em relação à pandemia. Esse é um dado aí da última pesquisa PNAD que teve no ano passado. Eu vou estar ressaltando aqui para vocês as 15 habilidades em alta no mercado de trabalho até 2025. Cada vez mais, gente, a gente precisa ter uma mente aberta para aprendizagem, para a gente ser um profissional diferenciado dentro do mercado. Essas 15 habilidades que eu vou estar falando aqui para vocês, elas foram elencadas e apresentadas no relatório Futuro do Trabalho, no Fórum Econômico Mundial, em dezembro de 2020. Olha que interessante, muitas dessas habilidades eu falei para vocês lá nas 5 dimensões que a Korn Ferry determinou em relação ao Learning Agility. A primeira delas aqui é o pensamento analítico e inovação, cada vez mais importante. Aprendizagem ativa e estratégias de aprendizado. Hoje a gente vê que não basta ser um aluno, a gente precisa ser um estudante constante. Resolução de problemas é uma grande habilidade também desses novos profissionais aí, profissionais do futuro. O pensamento crítico, a criatividade, a liderança, o uso e monitoramento e controle de tecnologias, a programação. É bem bacana que hoje em dia estão ensinando também programação na escola para as crianças. Isso ajuda muito no raciocínio lógico, no desenvolvimento dessa criança. A parte de resiliência, tolerância ao estresse e flexibilidade,
Como eu falei para vocês, flexibilidade, adaptabilidade, resiliência são diferenciais muito grandes para as pessoas. Raciocínio lógico, habilidade para resolver coisas complexas de forma rápida. A inteligência emocional, não se abalar com as dificuldades que vêm, né? Simplesmente ter uma inteligência emocional forte. Experiência do usuário, cada vez mais buscam-se por profissionais que sabem entender a necessidade do cliente e proporcionar dentro dos produtos uma melhor experiência, ser orientado a servir o cliente, ter também ali uma análise e avaliações de sistemas, cada vez mais a tecnologia tomando conta, né, do mercado de trabalho, ter também persuasão e negociação, habilidades muito importantes referente à comunicação, né, para conseguir atingir os resultados esperados. Mas como que a gente pode, né, conseguir essas habilidades? Eu vou passar para vocês agora algumas características do aprendiz autônomo. O que é ser um aprendiz autônomo? É aquela pessoa que gosta de aprender e aprende por si só. Pessoas assim geralmente gostam de planejar com antecedência tudo o que elas querem atingir. Geralmente seguem o planejado, organizam a vida para fazer o melhor uso possível do tempo, não começam outra atividade sem terminar a que iniciou. Hoje em dia a gente fala muito, né, de multitasking, né? A gente evita ao máximo isso, né? Esse tipo de profissional, ele evita isso. Gosta de ler, escrever, ouvir, discutir. É uma pessoa que é aberta também para ouvir o que os outros têm para dizer. Como eu falei ali, uma mente aberta para aprender coisas novas, né? Não é uma mentalidade fixa que se limita. Gosta de questionar, testar, de analisar, de ter novas experiências, de ampliar o seu conhecimento. Não tem medo de ser diferente. Gostam de formar generalizações e buscar por princípios para encontrar ideias. Desenvolvem habilidades de anotação, lembrar de assuntos e relacioná-los. Trabalham cooperativamente com os outros. Essas são algumas características dos aprendizes autônomos. Eu gosto muito dessa frase do Alvin Toffler que fala, né? Os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. Diante do cenário que a gente está vivendo, gente, se não estivermos dispostos a aprender, reaprender e mudar todos os dias, a gente infelizmente não vai evoluir. É preciso cada vez mais as habilidades que eu falei para vocês: flexibilidade, adaptabilidade e resiliência. Pois, como falado, o mundo VUCA, os acontecimentos vêm sem a gente perceber. Acontece muito rápido as coisas, a gente não tem tempo para planejar. E tudo é inesperado, né? Então é preciso correr riscos e estar dispostos a falhar para que a gente aprenda e consiga, né, ter jogo de cintura para seguir o ritmo aí. Gosto muito também da frase desse físico que fala: a inteligência é a capacidade de se adaptar à mudança. O Stephen Hawking, ele faleceu faz mais ou menos uns 2 anos atrás. Ele tinha uma doença neurológica degenerativa e acabou vindo a falecer. Quem não conhece a história dele, vejam o filme A Teoria de Tudo. É uma história bem interessante de superação. Ele falava que a nossa inteligência é a capacidade de se adaptar à mudança. É isso que eu acabei de falar na frase. E é isso mesmo, a partir dos nossos estímulos no cérebro que conseguimos ter as habilidades de aprender. A gente nunca pode ficar parado, gente. A gente precisa estar em constante movimento, em constante busca pelo conhecimento para que a gente, né, mantenha essa inteligência e aprenda cada vez mais. Eu não vou dizer para vocês que a gente vai saber tudo, a gente nunca vai saber tudo, mas que a gente possa realmente aprender constantemente. Como eu falei para vocês, cada vez mais a gente precisa estimular o nosso cérebro para que a gente aprenda. Eu achei isso bem interessante, eu vi numa apresentação na semana passada e eu vou mostrar para vocês o que acontece com os nossos neurônios caso a gente não coloque eles para funcionar. Acaba tendo uma morte neuronal. Eu vou estar mostrando para vocês o vídeo. Olhem só que interessante. Eu imaginava, gente, que os neurônios eles fossem algo estático
E eles não são. Eles realmente se movimentam. E olha que interessante, o neurônio morrendo porque ele não está sendo estimulado. A parte boa é que eles voltam ao normal depois, tá, gente? Por isso é importante que a gente sempre esteja trabalhando ele. Isso acontece, gente, quando a gente não tem um sono de qualidade ou se a gente não estimula os nossos neurônios, como eu falei para vocês. Quando a gente não está utilizando eles, né, colocando eles em prática. Existem estudos que falam que a falta de sono fazem com que os neurônios eles sejam digeridos por si próprios. Quando a gente não dorme, eles se digerem, eles morrem. Tem momentos da nossa vida que a gente vive realmente numa constante correria, agitação, no trabalho, nos estudos. A gente tem que organizar melhor o nosso dia para que isso não aconteça, para que isso não prejudique também o nosso sono, né? E que a gente tenha uma qualidade de vida melhor. E aí, gente, eu vou lançar um desafio para vocês. Será que aprender fica mais difícil quando a gente envelhece? Vocês acham que isso é verdade ou mentira? Ou é um mito, né? Gente, isso realmente é um mito. O nosso cérebro, ele produz neurônios até os 90 anos. Esse estudo que vocês podem ver ali da CellStem, ele mostra realmente isso. O que hoje os cientistas eles estudam é que à medida que a gente envelhece, a gente fica mais cansado e mais desmotivado. Por isso que a gente acaba não aprendendo tanto quanto uma criança, por exemplo. Mas isso não quer dizer que a gente não pode aprender cada vez mais, que os neurônios morrem. Até os 90 anos, novos neurônios surgem e a gente pode estar aprendendo cada vez mais. Vocês devem conhecer pessoas que se formam na faculdade depois de uma certa idade, que tiram a carteira de motorista depois de uma certa idade, que aprendem idiomas cada vez mais. E independe de idade, o que realmente os cientistas eles falam é que a motivação pode influenciar as pessoas mais velhas a aprenderem menos do que as pessoas mais novas. Que a gente possa se manter motivado para sempre aprender mais, né, gente? Mas afinal, como acelerar o processo de aprendizado, gente? A Barbara Oakley, no seu livro Aprendendo a Aprender, ela fala que o cérebro da gente, ele funciona de dois modos. O modo focado, quando a gente está concentrado fazendo alguma atividade, e o modo difuso, quando a gente está mais relaxado, descansando, né? Então, como que funciona? Para a gente aprender, ela fala que a gente precisa constantemente alternar entre esses dois modos, do focado para o difuso, do difuso para o focado e assim sucessivamente. Muitos de vocês já devem ter se deparado com alguma situação em que vocês estão tentando resolver aquele determinado problema e vocês não conseguem, vocês estão lá focados tentando resolver. Muitas vezes a gente precisa parar, voltar para o modo difuso, que é o modo mais relaxado, para conseguir ter um insight de como a gente poderia resolver determinada situação. Eu vou estar falando para vocês agora sobre 3 técnicas indicadas pela Barbara Oakley nesse livro dela, que ajudam a gente a resolver essas questões quando acontecem, né? Mas lembrando, para que a gente possa aprender, a gente tem que alternar entre esses modos de operação do nosso cérebro, né? Do focado para o difuso, do difuso para o focado, para que a gente tenha êxito nas nossas ações. A primeira técnica que ela fala é justamente essa que eu falei para vocês. Quando você empaca naquela atividade e não consegue resolver, vá fazer uma caminhada, vá ouvir uma música, vá dormir. Naquele momento você vai conseguir raciocinar melhor vai conseguir na realidade relaxar a sua memória, né? E fazer com que você, no teu retorno na atividade focada, tenha uma solução, tenha êxito naquela atividade que você está realizando. A segunda técnica que ela recomenda é estabeleça um tempo e recompensa para aquela atividade que você está executando. Não deixe para fazer de última hora aquelas atividades.
Sempre procure fazer de acordo com o que você planejou. É importante, depois que você executa essa atividade, você se recompense. Ou vá mexer na rede social, ou vá assistir uma série, um filme no Netflix, ou vá fazer um passeio, enfim. É importante que você dê essa recompensa a você mesmo. E quando você for realizar essas atividades, outra dica que ela fala é para deixar para fazer primeiro as atividades mais complexas e depois as mais simples. Assim você terá um melhor ganho e eficiência na solução dessas questões. Outra técnica também que ela fala é que você precisa praticar a recordação ativa. O que seria essa recordação ativa? É você relembrar tudo aquilo que você aprendeu. Como eu falei lá atrás para vocês, quando a gente vai para a aula, a gente é um aluno, a gente vai para assistir a aula. Quando a gente volta para casa, a gente tem que ser um estudante. A gente tem que buscar colocar na prática aqueles conhecimentos que a gente adquiriu. Então, sempre procure relembrar tudo aquilo que vocês aprenderam. Isso vai ajudar você a fixar aquele conteúdo que você está aprendendo. E agora, como que a gente pode acelerar o processo de aprendizagem, correr contra o tempo, né? A gente tem que desenvolver uma mentalidade de crescimento, como eu falei para vocês lá atrás, buscar esse autoconhecimento, se autoquestionar, ter o hábito de questionar e autoquestionar, criar oportunidades de aprendizagem, buscar coisas novas, comemorar cada conquista de sucesso que a gente tem, a cada passo dado, desenvolver outras pessoas. Quando a gente transmite um pouquinho do conhecimento que a gente tem para outras pessoas, a gente está desenvolvendo as outras pessoas e a gente mesmo. Cria um ambiente, eu procure por uma cultura de aprendizagem. Cada vez mais isso é importante nos dias atuais. É importante, gente, a gente se autoprovocar também, sabe? Se perguntar o que eu fiz, como que eu fui fazer isso? Meu Deus, eu errei por bobeira. A gente precisa refletir isso internamente da gente, né? Que resultado eu consegui com o que fiz e isso está cada vez mais perto do que eu espero? O que eu tive que enfrentar ou superar? A gente precisa se refletir internamente, né? O que eu posso aprender com isso? O que eu mudaria se tivesse que fazer tudo de novo? Olha o quanto é importante a gente refletir as ações que a gente toma para que a gente não erre de novo, para que a gente busque melhorar cada vez mais, né? A gente precisa se manter motivado, gente. Eu vou passar para vocês agora um videozinho que ele mostra um pouquinho sobre o quanto os nossos pensamentos influenciam a gente. A gente precisa ter uma mente mais aberta e mais motivada. Olha que bacana. Me deu nervoso. Calma, não fica desse jeito. Tá tudo bem. É que eu sempre faço tudo errado. Não presto. Não, imagina. Sou chata. Não, bom, desencana. Você não pode olhar só o que vai mal. Sempre tem como dar um jeito. É só fazer uma força. Eu tô fazendo força. Mas por que eu não consigo? Ok, bom. Pensa numa coisa bem divertida. Oh, lembra do filme em que o pai do leãozinho morre? Ah, tá. Só que não. Lembra daquele dia com a Maggie que a Riley riu tão forte que saiu leite pelo nariz dela? Foi demais. Mas ardeu. Parecia fogo queimando, credo. Tá bom, esquece isso. Deixa eu pensar mais. Qual é o seu passatempo? Passatempo? Eu gosto quando a gente sai. É bom. Tem o sol e a praia. Lembra quando a gente enterrou o papai até o pescoço na areia? Eu tava pensando em chuva. Chuva. Eu também adoro. A gente também pode pisar em várias poças e usar aqueles guarda-chuvas coloridos. E tem os relâmpagos. E quando a chuva escorre pela perna e deixa o pé ensopado, tá muito frio, tremedeira e tudo começa a ficar sombrio. Ei, calma. Pra que chorar? É exatamente o oposto do que a gente tá tentando fazer aqui. Chorar faz eu me acalmar e suportar o peso dos meus problemas. A motivação humana é algo pessoal, gente. É intrínseco da gente mesmo. Está dentro de cada um de nós. E a gente deve buscar ela. No caso dos estudos, a gente tem que associar os nossos projetos de vida à necessidade e dedicação ao conhecimento. Quando a gente conseguir alinhar isso,
a gente vai conseguir ter mais sentimento de desejo, de paixão, de determinação, de foco para conseguir aquele objetivo. Que a gente possa realmente alinhar esses sentimentos dentro da gente e conseguir alcançar os nossos objetivos. Motive-se e desenvolva suas capacidades, gente. Acredite em si mesmo, relembre sempre suas conquistas na vida, perceba o que existe em sua volta, estimule pensamentos positivos, elogie os outros e a si mesmo. Não tema por mudanças, esteja aberto ao novo, aproveite as oportunidades, reclame menos. Quanta gente reclamona, a gente conhece, né? Descubra o que te motiva, seja criativo, inove, pratique. A prática leva à perfeição. Como eu falei para vocês, aprendizado é repetição. A gente precisa tentar colocar em prática tudo que a gente aprende. Seja empático, proativo, dialogue, aprenda a aprender, abra novos horizontes, fuja das mesmices, crie desafios, busque a autossuperação. Tenha objetivos e os busque, se planeje, gente, corra atrás dos objetivos porque eles são possíveis de conseguir. Basta a gente ter foco, determinação e tudo que a gente ouviu nessa aula. Agora, gente, na reta final da nossa aula, eu vou colocar para vocês um trechinho desse filme A Procura da Felicidade, para que vocês possam refletir internamente a respeito de tudo que a gente conversou hoje. Ei, sabe que dia é hoje? Sei. E qual é? É sábado. E você sabe o que você faz hoje? Sei. O quê? Basquete. Você quer jogar basquete, é? Quero. Tá legal. Então depois vamos vender uns scanners de densidade óssea. O que você acha? Quer fazer isso? Não. Viu, pai? Eu sou profissional. Opa! Eu sou profissional. Oh, muito bom, hein? Eu não sei não, sabe? Provavelmente você será tão bom quanto eu era. É assim que as coisas são e eu era abaixo da média no basquete. Provavelmente você também não será lá essas coisas, então você vai ser bom em muitas coisas, mas não em basquete. Eu não quero que fique arremessando essa bola dia e noite, tá bom? Tá bom. Tá bom? Então vai lá, manda. Ei. Nunca deixe ninguém te dizer que não pode fazer uma coisa. Nem mesmo eu. Tá bem? Tá bem. Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se você quer uma coisa, corre atrás. Ponto. Bacana esse filme, né, gente? Eu super recomendo para vocês, assistam. É uma grande história de vida. Para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos de estudo, de aprendizado, a gente precisa ter disciplina, gente. O que eu recomendo para vocês? Organizem a sua mente ao que deseja estudar. Estabeleçam um propósito, um objetivo. Façam um mapa de estudos. Existem ferramentas de mapa mentais que ajudam a gente a melhor organizar o conteúdo que a gente gostaria de estudar. Estabeleça um horário não apenas para os estudos, mas também para suas atividades. Procure um lugar sossegado para estudar e cuide desse ambiente, aquele cantinho do estudo. Estude um pouco todos os dias. Distingua não gostar do professor com não gostar da matéria. A gente precisa saber muito bem dividir isso, né? Estude a disciplina que mais gosta, mas não esqueça as que deve se dedicar mais. A gente precisa se dedicar aos nossos gaps, né? O medo de tirar uma nota no estudo atrapalha. Não estude por nota, estude para ficar cada vez melhor. Esqueça essa questão de nota. Estude porque você quer adquirir esse conhecimento.
Ninguém aprende nada sem se interessar. Procure criar interesse pelas coisas. Seja observador, seja curioso, vá atrás. Fixe o lugar, as horas em que estuda. Isso ajuda a obter a concentração e o hábito. Se vocês quiserem ter mais dicas a respeito de como ter disciplina e fazer essa gestão dos estudos, eu super recomendo para vocês esse livro Técnicas de Aprender, do Marco Aurélio Ribeiro. É bem interessante. Para finalizar, eu gostaria de deixar para vocês aqui algumas recomendações de muito do que eu falei nessa apresentação. O livro Aprendendo a Aprender, ali da Barbara Oakley, que eu falei para vocês, que é um livro bem interessante, que aborda algumas técnicas de aprendizado, né? O Cérebro que se Transforma, é bem interessante a gente entender como que o nosso cérebro ele trabalha e ele cria essas conexões de aprendizado. Técnicas de Aprender, também do Marco Aurélio, tem mais técnicas para vocês estarem aprendendo. Mindset, da Carol Dweck, também, que vai falar sobre o mindset fixo e de crescimento, que é bem bacana vocês lerem. Talento Não é Tudo, do John C. Maxwell, também é bem importante para a gente entender essas limitações que a gente tem, a questão de talento, de sucesso. A Lei do Triunfo, de Napoleão Hill, onde eu falei a questão dos medos que a gente nasce com eles ou adquire ao longo da vida. É bem importante essa leitura. Eu diria que esse livro é um dos livros mais importantes que eu já li. Ele ensina coisas que a gente deveria aprender na escola. Learning Agility também, que fala um pouquinho sobre as dimensões do Learning Agility, que eu falei para vocês lá do Corny Ferry. E esses 3 filmes que são bem interessantes, né? O Divertidamente, para vocês terem uma ideia, ele é um filme infantil, que ele foi totalmente baseado na neurociência, né? Então é legal que vocês vejam ele para entender as emoções. A Procura da Felicidade é uma história muito bacana de superação, né? Que vocês vejam esse filme e esse filme toque o coração de vocês. A Teoria de Tudo também é uma história de superação e de vida, vale a pena assistir. Super recomendo. Se vocês quiserem também algumas outras indicações de ferramentas, de cursos online, enfim, fiquem à vontade para me procurar que eu vou estar passando para vocês. Agora, na reta final da nossa apresentação, eu deixo para vocês essa frase: a mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original, do Albert Einstein. Que vocês possam, nessa jornada de aprendizado, aprender cada vez mais e expandir cada vez mais a mente de vocês. Que vocês tenham uma jornada de aprendizado brilhante. E para fechar, gente, eu deixo aqui um link para vocês escreverem uma carta para o futuro de vocês. Que esse futuro ele seja cheio de muito aprendizado e que vocês possam alcançar os objetivos que vocês tanto almejam. Eu desejo de coração a todos vocês um futuro brilhante. Agradeço muito a participação de vocês nessa palestra e que a gente possa se encontrar mais vezes. Eu vou deixar para vocês o meu link do LinkedIn. Qualquer coisa, entre em contato. Deixo aqui o meu contato no LinkedIn, fiquem à vontade para me procurar. Até logo, gente. Tchau, tchau.